Meus irmãos e ouvintes, hoje nós estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. E como eu falei no início dessa liturgia, é o coroamento de todo esse período natalino, também da Epifania do Senhor. Talvez o presépio poderia estar até hoje, não faria mal algum. O que significa para nós essa manifestação de Deus? A ação de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. São Bernardo de Claraval, ele comenta em seus escritos: porque aquele que não é doente, aquele que não é ferido, machucado, que tem uma ferida do pecado, necessita de médico? Porque aquele que não tem sujeira na sua alma, no seu corpo, precisa ser lavado. Está falando de Jesus, não está falando de outra pessoa. Há um motivo pelo qual a igreja celebra essa festa, e um motivo muito mais excelente foi o motivo pelo qual Jesus teve este ato, um ato simbólico, mas não deixa de ser um ato litúrgico. Há 2000 anos atrás, num determinado lugar, o Rio Jordão. O que nos representa o Rio Jordão? Representa a libertação, a escravidão física de um povo que saía do deserto do Egito para a terra prometida. Se colocarmos esse significado de um modo mais excelente, profundo e espiritual, o batismo nos traz a verdadeira libertação do pecado e da morte eterna, trazida por esse pecado original. Olha a grandeza que é o batismo. O Rio Jordão também é representado pelo grande profeta Elias, que antes de subir ao céu por uma carruagem de fogo, ele deixou uma representação, alguém que o pudesse seguir, o profeta Eliseu. Sabemos que Elias é maior do que Eliseu, mas João Batista não é maior do que Jesus. Ele mesmo disse que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Por isso, ele lança o seu manto sobre o rio, ortogando toda a autoridade e poder ao seu profeta, para que ele pudesse também continuar a sua missão. Nós vemos o profeta Josué, que abre o Rio Jordão, e ele passa com toda a bênção de Deus, através da Arca da Aliança, cujo somente o sacerdote poderia entrar nos santos dos santos, e clamar a Deus a misericórdia pelo seu povo. O que consistia na arca? O fruto das bênçãos do Pai, o maná, a palavra de Deus, o pergaminho, o rolo, e também o cajado da autoridade trazida por Moisés. E Jesus, o que traz para nós, através desse batismo? Traz para nós uma nova realidade, traz para nós uma vida nova. Portanto, o batismo é uma das coisas essenciais e o mais importante de cada um de nós, católicos e cristãos. É a fonte da nossa vivência católica, cristã. Ela é obrigatoriamente necessária, passar pelo batismo. Portanto, a nossa religião católica, ela tem uma excelência, uma primazia dos demais cultos religiosos que nós encontramos. Mas a segunda leitura de hoje de Pedro vai nos dizer algo que nos parece que não é bem por aí. Pedro tomou a palavra e disse: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas, povos, raças, línguas. E nós vimos isso na Epifania. Nós vimos quando Deus, ele, por graça do Espírito Santo, toca os povos antigos, além mar do Rio Jordão, além mar
do povo de Israel, os 3 reis magos, que veio do Oriente, da Pérsia, da Etiópia, nós não sabemos de onde vieram, mas é como as portas abertas, como eu falei essa semana anterior, que Deus está abrindo as portas para acolher a todos, sem exceção. Não significa que tudo que é apresentado pelas consciências humanas, pela sua cultura, aquilo que o ser humano vai construindo nas religiões, é o suficiente para a nossa salvação. E por isso, depois que Pedro visita a cidade a casa, o lar de uma família pagã, Cornélio, o Espírito Santo desce sobre eles e eles falam em outras línguas. E após aquela graça, manifestação antecipada do Espírito Santo de Deus sobre aquela família, eles pedem o quê? O batismo do Senhor. Assim também aconteceu com São Paulo ao cair do cavalo. Foi batizado. Assim também aconteceu com aquele que sucedeu, Judas Iscariotes. Também foi batizado. Todos nós devemos ser batizados. E, portanto, a diferença está aqui. Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Quem é que Ele segue os seus mandamentos, seguem a lei de Deus. Pois Jesus não quis que o Espírito de Deus, que atuou no povo antigo, os profetas, e também atuou em João Batista, fosse totalmente anulado. O povo não foi anulado, o povo de Deus não foi descartado, pelo contrário, foi inserido nessa vida nova. E por isso João Batista ainda estava naquele olhar simbólico da noite escura. E a luz da lei, dos profetas, por isso ele foi tão confundido como Elias, Jeremias ou Messias. Mas ele não, ele veio abrir os caminhos. Ele veio aplanar as montanhas do nosso orgulho, da nossa altivez. Veio mostrar o caminho certeiro, reto, nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio trazer a luz, a libertação, a alegria das nossas almas, das nossas vidas. E por que o batismo de Jesus é tão importante? Porque representa essa servidão do Senhor, essa comunhão do Espírito Santo que já habitava nos antigos, nos profetas, e que soprou no coração de São João Batista. E ele teve essa inspiração para preparar as nossas consciências, a consciência daquele povo. É como um valor sacramental, mas ainda não é um sacramento, como nós usamos da água benta ou do sal bento. Somente uma preparação. Ou seja, o corpo é lavado, mas a consciência também deve ser preparada para receber a graça de Deus. Por isso, nós na igreja temos a catequese. O exemplo dos nossos pais, que fala por mais de 1000 palavras. O exemplo de um pai de família que vem na igreja e educa os seus filhos na fé, que ensina a fazer o sinal da cruz, que reza. Era isso que São João Batista fazia. E por isso alegrava o coração do Pai e alegrava o coração de Jesus. Eles não se conheceram. Talvez no último momento ele viu passar Jesus em algum lugar, ou escutou falar dele, e ele, novamente, o Espírito já falou: é Ele o Messias. E eu tenho que desaparecer para que Ele cresça, para que Ele apareça, porque aquilo que eu faço é meramente um símbolo, somente uma representação daquilo que virá, que é muito mais excelente, é a verdadeira vida. Portanto, o batismo, meus irmãos, o que confere em nós católicos, e temos que resgatar essa graça daquilo que nós recebemos pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos. Eu costumo meditar, e às vezes eu comento isso. Aqui no Ocidente é muito comum nós festejarmos o nosso aniversário, mas o aniversário biológico, do nosso nascimento carnal, físico. E esquecemos, de fato, o verdadeiro nascimento,
O nosso nascimento, meus irmãos, para a santidade, para a vida eterna, para aquilo que Deus nos constituiu e nos fez para o céu. Nos fez para o céu. Você existe hoje para unir com Deus, para ser um só coração, uma só alma com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo mistério da Páscoa do Senhor. Por isso que nós deixamos por excelência os neófitos, aqueles que vão ser batizados no dia da Páscoa. Nós também aspergimos a água benta naquele dia, porque o verdadeiro nascimento é o nascimento da graça de Deus, do dom que foi conferido a nosso Senhor Jesus Cristo, que veio depois da sua ressurreição, depois da sua morte e vitória sobre a cruz. Portanto, o batismo de Jesus no Rio Jordão não é sacramento ainda, mas é um sinal preparatório para que nós pudéssemos receber essa vida nova, que não é mais uma vida biológica, mas é uma vida espiritual, a vida na graça. Nós somos configurados com nosso Senhor, nós somos introduzidos na vida da igreja, nós somos inseridos numa vida trinitária, intratrinitária. E quando Jesus vem, Ele não vem sozinho, Ele vem com o Pai e o Espírito Santo. E Deus o que faz conosco com o batismo? Apaga a nódoa, a consequência do pecado original. O pecado original, se não houver o batismo, nós somos condenados. Você sabia disso? Objetivamente, a pessoa, pela igreja, deve ser batizada. Porque Deus deixou para nós esse sinal visível, que perpetua a ação de Deus de 2000 anos atrás, que foi somente aquele acontecimento ali no Rio Jordão, mas ele se perpetua na história até os tempos de hoje. Então Jesus, ao entrar no Rio Jordão, Ele abençoa toda a água do mundo inteiro. Jesus, ao encarnar, que é o Natal, a festa da encarnação de Deus, a festa da carne de Cristo, Deus assume uma carne, não é o nascimento. A festa do Natal é a encarnação de Deus. Ele abençoa, santifica toda a criação. A palavra de Deus é o zoé, o som, o sopro do Espírito Santo, é o vento que santifica, que penetra nos nossos ouvidos. O fogo do Espírito Santo em Pentecostes. Nós vemos todos os elementos da natureza sendo abençoados por Deus: terra, água, fogo, ar. Isso não é sincretismo religioso, isso é realidade. E o que Deus quer, não somente abençoar, nos santificar, somos cada um de nós. Só que o mais precioso não é somente a libertação do pecado original, não é somente uma bênção especial, não. O batismo é uma união com Deus, é uma mudança de uma realidade frágil, pecadora, contingente, fadada à morte física e à morte eterna, para a vida na graça de Deus, para a santidade, para a vida eterna. E o que confere o batismo nunca mais poderá ser tirado ou mudado de nós. Um caráter, imprime na nossa célula, na nossa alma, na nossa vida, na nossa natureza, uma nova natureza, uma natureza divina em nós. O Julian, biológico, que nasceu do ventre materno da minha mãe, precisa nascer novamente no Espírito, para que ele se torne filho de Deus. Você nasce do pai e da mãe, você é criatura. E muitas vezes nós estamos festejando no dia do nosso aniversário biológico. Vamos lá, padre, por favor, me chama aí na frente, vamos receber os parabéns. E você não entendeu. O seu nascimento verdadeiro não é esse mais. É o nascimento do seu batismo. Levanta a mão quem sabe a data e o ano que foi batizado. Eu falo a minha. Minha mãe demorou a compreender o significado do batismo na minha vida. Foi 4 anos depois, em 82, no dia 30 de março. Foi na paróquia de Formosa, na Catedral de Formosa. Com um sacerdote
suíço. Não lembro o nome dele, porque o nome dele era difícil de falar mesmo. Tá? Esse é o meu aniversário. Eu nasci aí, nasci para o céu. E por isso o Evangelho de São João vai nos dizer: vós sois filhos, e de fato sois filhos de Deus, no Filho unigênito do Pai, no Filho muito amado. O batismo nos cura. O batismo redime os nossos pecados, não tira a tentação do nosso coração. Uma criança que é batizada, o pecado original que há nela é extinto. Um adulto, se for batizado, ele não precisa nem confessar. Todos os pecados da vida dele ali são extintos, aniquilados. E olha, o batismo confere essa vida. Até mesmo uma pessoa, se estiver doente, ela pode ser curada fisicamente quando ela é batizada. A consciência dela é iluminada pela luz de Cristo. E ela passa a compreender os mistérios de Deus, o ensinamento, a catequese. Gente, eu vi isso acontecer com meu pai. Meu pai era um pagão, até os 68 anos de idade. Eu dei catequese para ele, eu preparei a confissão daquele homem. O dia que ele confessou, sabe o que ele fez? Chegou na família dele, que era espírita, e falou: tudo isso aqui é obra do demônio. E meteu o pau, pegou as Sagradas Escrituras, e foi assim da noite para o dia a mudança. O homem se tornou um cordeirinho, manso, tranquilo, calmo. Um homem sereno, cheio de Deus, buscando as coisas de Deus, logo após o batismo. Essa é a graça, meus irmãos, conferida a nós católicos. Mas o espírito protestante, o espírito de revolta, o espírito contrário à obra de Deus, muitas vezes entrou no nosso coração. E aí vamos esquecendo. Esquecemos daquilo que nossos pais e padrinhos assumiram por amor a cada um de nós. Aquilo que a igreja tem feito conosco, nas nossas 2000 anos. O que eu quero dizer, meus irmãos, que todo símbolo, todo sacramento é um sinal real, verdadeiro, da presença de Deus em nossas vidas. É conferido a nós cada graça específica em cada sacramento. Quando eu perco a graça santificante, quando eu entro no estado de pecado, eu retomo novamente pela confissão. E por isso o sacerdote, ele pede, por obra do Espírito Santo, em nome de Cristo, que ele perdoe os pecados. Então o Espírito Santo vem para purificar-nos novamente e perdoar os nossos pecados. Na Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, o que nos é conferido? A presença real de Jesus. Jesus, corpo, alma e divindade, que entra em nós. O que ele traz junto conosco? Traz esse amor ao Pai, essa oferta dele ao Pai, nós também podemos ofertar. A nossa oração vai ser escutada, a nossa oração vai ser presencial ao Pai. As nossas intenções, a nossa oferta, a nossa intercessão. O que oferecemos? Oferecemos também o nosso sacrifício, junto ao altar de Deus, junto com a matéria do pão e do vinho transubstanciada aqui. Também podemos oferecer em imolação a Deus. E assim os demais sacramentos. O sacramento do matrimônio. O que nos confere? Quando o sacerdote impõe as mãos sobre a cabeça e o casal, que é a matéria, juntamente com aquela fórmula de compromisso, faz com que é conferido ao casal esse grande mistério do amor de Jesus, que dá a sua vida pela igreja. E sua igreja serve também o seu Senhor. E esse amor também é como dessa família intratrinitária, da Santíssima Trindade. Um casamento não é a dois, é a três. Tem que ter Deus presente, para que se sustente. Então, cada sacramento é uma realidade concreta na nossa vida. E somente a Igreja Católica possui esses sinais indeléveis, ou seja, que não pode ser retirado na nossa vida, no nosso coração, na vida da igreja. Quer participar do corpo místico de Cristo? Somente na igreja. Quer se salvar?
Usamos os meios ordinários que a igreja deixou, com responsabilidade, com amor, com consciência. Meus irmãos, nós só amamos aquilo que conhecemos. O batismo, o matrimônio, os sacramentos, não pode ser somente um momento trivial de em certas épocas do ano. Eu não posso batizar uma criança, alguém somente por causa do churrasco que virá depois. Eu não posso, casar na igreja por causa da grande festa, dos fotógrafos, da ornamentação, do vestido maravilhoso que a minha noiva vai ter, ou do jantar maravilhoso que vamos ter depois. Não. É isso que o Padre está trazendo para vocês e para mim também, porque o meu primeiro ouvido é o meu que escuta. O valor profundo da iniciação na santidade, na comunhão verdadeira com Deus. Por isso Jesus nos disse, meus irmãos, aquele que crer e for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo será salvo. Ide por todo mundo e batizai toda criatura. É brincadeira ou não? É sério ou não? É sério. Onde se confere essa graça? Na nossa fé católica. Confere na igreja protestante? Sim, mas é uma pessoa que está manca, tá? Ela perdeu uma perna, algumas igrejas já perderam um braço, está bem manquinho, porque foi tirando todos os sacramentos. E todos os sacramentos se unem um ao outro. Tem um valor inseparável, importante para a nossa salvação. São perfeitos, por isso são 7 sacramentos para a nossa salvação. Mais do que a salvação, a nossa união com Deus, a nossa amizade com Ele. Que no dia de hoje, representado por Jesus, ele nos apresenta a missão de São João Batista, que não foi vã, que não foi anulada. Apresenta com esse gesto de humildade, por isso ele se deixou batizar. Para que pudesse, nesse tempo novo que inicia, do tempo comum, não seja um tempo qualquer, ordinário, passageiro, como mais um de todos os anos, mas seja um ano profético, um ano de graça, um ano de bênção, um ano que Jesus verdadeiramente possa, com a sua palavra, com o seu testemunho, transformar o nosso interior, da nossa sociedade, da nossa família, e trazer não somente a chave que gira a porta do céu. Ele só fez, nesse dia de hoje, ele pegou a chave e colocou na fechadura. Mas ele só vai abrir essa porta quando vier o Pentecostes de Deus. O Pentecostes já veio, o Espírito Santo já veio com seu dom maravilhoso para nos purificar, para nos redimir. Por isso, todo aquele que é batizado também é chamado a ser um instrumento do Divino Espírito Santo de Deus para o mundo. Que neste dia e nos próximos dias da semana que iniciará com o tempo comum, possamos também dar o testemunho do reino de Deus que começou em nosso coração, em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé para professarmos a nossa fé. Creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,